Começando mais um CidadeCast, novamente estamos com pré-candidatos às eleições de 2024 aqui em Guarulhos. Hoje com Janaína Almeida, pré-candidata, mãe e ativista com relação ao câncer, né? Janaína, eu gostaria que você desse uma apresentação para o pessoal. Quem é você? Quem é a Janaína? É um prazer ter você aqui. Eu que agradeço, obrigada pelo convite. Imagina. Bom, meu nome é Janaína Almeida, sou pré-candidata a vereadora pelo Solidariedade Legal. e sou mãe, ativista na causa do câncer e paciente oncológica. Hoje tá um pouquinho diferente, né? Tá sendo entrevistada, tá acostumada aqui, né? Você tem algum trabalhinho que você faz de podcast, né? Conta pro pessoal um pouco. Tenho, enfim, logo que eu tive o diagnóstico, há Uhum, 5 anos atrás eu tive o diagnóstico de câncer, eu fiz o tratamento em São Paulo, na Beneficência Portuguesa. certo. E aí, eu sempre falei, sempre visualizei isso, que eu queria muito fazer algum projeto dentro do hospital. Uhum, E eu sugeri para o hospital que a gente fizesse um quadro de um podcast para humanizar, para trazer esse público ali sim. dos pacientes para próximo, para trazer informação, educação, Ah, legal. médicos, né? Enfim, os colaboradores do hospital. E aí eu comecei com esse projeto e estou até hoje com eles. E tenho também o meu podcast, que é aqui em Guarulhos. Ah, que legal. Conta um pouquinho, faz aí o seu merchanzinho aí. Chama Pod Jana Aham. e eu comecei tem pouco tempo. O podcast é para a gente aproximar, informar, trazer informações da cidade de Guarulhos Ah, e eu legal. estou bem feliz com esse projeto. Ah, que bacana. E só puxando um ganchinho aí rapidinho, como que surgiu a comunicação? Foi justamente por conta do câncer, da Não, luta? Como que foi a comunicação? Ou sempre teve na sua vida? sempre teve na minha vida, né? Enfim, sou filha de um grande comunicador, né? Sempre está no sangue isso. Aham. Logo que eu terminei o colégio, estudei, eu falei, poxa, o que que eu vou fazer, né? E aí eu comecei a trabalhar numa carreira bancária. Então Hum. eu trabalhei 8 anos no banco. Uhum. E durante o processo ali do banco, eu falei, nossa, eu não me identifico com a área administrativa. E eu gostava muito das ações que tinha no banco, da área do marketing. Então, a minha especialização em formação é comunicação, marketing. Ah, E legal. hoje eu estou fazendo uma pós-graduação em gestão de saúde pública. Olha só que bacana. Eu também já tive essa experiência de não me achar em outra área e acabar correndo para comunicação. Eu sou formado, tenho técnico em mecânica industrial, mas não me via naquilo lá e falei, Uau! meu, preciso arrumar, dar algum rumo para minha vida. Aí vim para comunicação e acabei me apaixonando. E diferente do que você comentou, eu era muito quieto, muito tímido, tanto que eu até sou bem na minha, assim, quando as câmeras estão desligadas, mas totalmente Legal. diferente, né? Uma Sim, loucura. Enfim. sim. Você falou sobre o câncer, queria que você contasse um pouquinho mais, como que foi isso para você, para sua família, onde que foi o câncer que você teve? Tá. Bom, há 5 anos atrás, eu fui acometida com câncer de mama agressivo, é um triplo negativo, e foi tudo muito rápido, né? Naquela época eu estava casada com o pai do meu primeiro filho, do Lucas, Uhum. e eu estava morando há 2 anos em Londrina, no Paraná, porque ele recebeu uma proposta médica lá. E assim que eu não tive sintomas, eu falo muito da gente falar de educação e prevenção, Aham. porque aparentemente a mulher às vezes encontra algum sintoma, né, aparente, Sim, muitas vezes faz aquele autoconhecimento das mamas, sim. e eu não tive nenhum sintoma. Fiz de controle ali com o ginecologista alguns exames, e aí foi diagnosticado um Nossa, câncer de mama agressivo. certo. Então, eu falo muito dessa importância da gente manter exames regularmente. Prevenção é tudo. Se eu estou aqui hoje é graças a essa prevenção Uhum. de realizar exames, de descobrir no início, porque as chances de cura são muito maiores. Sim, e você falou isso de descobrir no início da importância de ter esse acompanhamento, principalmente logo no início. Aqui em Guarulhos, você acredita que exista esse acompanhamento aqui na nossa cidade? Como que você vê esse cenário porque a gente não tem um hospital de referência aqui em tratamento de câncer, acaba tendo que se locomover para São Paulo, até mesmo como você disse que seu tratamento foi lá na Beneficência Portuguesa. Sim. Como que você vê o cenário da cidade em relação à doença? Tá, só para contextualizar um pouquinho para você. Eu comecei a entender a realidade. Quando você passa por isso, Sim, você realmente sente na pele, cria né? empatia, né? É empatia. Então, eu passei por 16 quimioterapias, um monte Nossa. de cirurgias, tive um câncer de mama agressivo, mas eu descobri no início,
e as chances de curas foram muito maiores. Então, a minha pauta hoje de brigas, que eu estou dentro de algumas ONGs representando, é para a Uhum. gente lutar por esse direito, para todos. Para todo mundo ter direito de tratar um câncer na cidade, para não se deslocar. Eu conheci muitas pessoas nessa jornada que têm filhos pequenos ou que são idosos e que saem da cidade, que tratam em São Paulo, em Mogi das Cruzes, no ICESP, no Hospital das Clínicas, em Barretos, e Nossa, lutam pela própria vida. E aí dependem de transporte público, né? sim. Então, é desumano, já é um tratamento extremamente exaustivo. Por isso que, enfim, que eu estou aqui hoje e fazendo parte dessa construção política, porque a gente precisa da política para discutir essas pautas. E aí, contextualizando para você, eu comecei a entender como funcionava a realidade do câncer aqui na cidade. Certo. E aí, amigas de ONGs, pessoas que eu ia me comunicando. Eu tenho um trabalho hoje nas redes sociais e a minha rede social eu abri assim que eu descobri o diagnóstico, a minha rede se tornou aberta e eu comecei a me conectar com muitas pessoas e muita gente falava da mesma coisa. Olha, Guarulhos não tem tratamento do câncer. Não dá para aceitar isso. Só que quando você passa por isso, você sente na pele, você fala, peraí, tem que mudar essa situação, né? Uhum. Então, hoje em Guarulhos, falta atendimento, falta aparelhos de radioterapia, sessões de quimioterapia. Existe aqui o hospital, né, o Hospital Geral, que Guarulhos, que é para esse tipo de atendimento, só que vem pessoas de São Paulo para tratar aqui e as daqui vão para São Paulo. E mesmo assim é muito pequeno, a demanda é muito grande Uhum. para um hospital. Esse hospital aqui, a minha pauta é essa, o Hospital Geral Guarulhos, ele tinha que ser só demanda oncológica, tinha que ser um hospital para atendimento oncológico na cidade, Certo. porque a demanda é muito grande. Hoje a gente está vivendo uma epidemia do câncer. Muita gente tem o diagnóstico e, infelizmente, todo mundo conhece alguém muito próximo com o diagnóstico. E se não conhece, vai Vai conhecer, conhecer. pelo fato da gente estar vivendo essa epidemia. Uhum. E o que, é, falando sobre o geral, eu acredito que o Guarulhos está geograficamente num local que abrange diversas cidades, né? Então, a gente aqui do Jornal Cidade de Guarulhos, às vezes a gente acaba recebendo mensagens de tipo, pessoas que vieram de Bragança para o Hospital Geral, que vieram de Atibaia. Então, tem esse problema também, né? De não ter em outras cidades e acaba sendo Sim. vindo para cá. É que ele segue uma demanda do cross e para mim é muito deficitária, porque muitas pessoas de fora, das cidades vizinhas, vêm Uhum. para cá para tratar e as daqui vão para São Paulo. Eu conheço paciente aqui de Guarulhos que trata em Bragança Paulista, daqui de Guarulhos que trata em Mogi das Cruzes, que trata em São Paulo. Então, essa realidade a gente precisa mudar agora, porque Uhum. o câncer não espera, né? A gente está falando da segunda doença que mais mata no mundo. E hoje em dia o prognóstico cada vez mais são de pessoas jovens. Uhum. Essa semana mesmo eu tive, enfim, a infelicidade de conversar com uma paciente de 16 Meu anos Deus. acometida com câncer de mama. Nossa. E infelizmente é uma realidade que, se a gente não fizer algo agora, a gente vai perder muitas pessoas queridas. E isso até quebra um pouco, né? Você vê o câncer, muitas pessoas atrelam a idade, né? Tipo, gente mais velha que tem câncer. E não Sim, é bem assim que funciona, né? sim, Gente nova também tem sim. os problemas. Você sabe que eu tive o diagnóstico com 30 anos de idade. E aí, enfim, assim, nunca imaginei, porque eu não tive ninguém na minha família que passou pelo tratamento, pela Uhum. quimioterapia. Então, eu nunca vi isso de pertinho. Eu não imaginava nem que eu ia ficar careca, que o meu cabelo ia cair. Eu não imaginava que ia ser tão doloroso, porque eu não passei por isso de perto. Uhum. Então, é uma pauta que a gente precisa sim discutir. E eu acho que quando a gente passa por isso, a gente começa a entender um Começa pouco a ter mais e um se olhar colocar no diferente. lugar do outro. Tem um olhar diferente. E Sim. não só o problema, a questão de você fazer o tratamento, né? Também tem um tratamento psicológico, tenho certeza, quando você estava quando você descobriu o câncer, como que ficou sua cabeça? Como ficou a cabeça da sua família também? É, deixa eu te explicar que assim que eu descobri o diagnóstico, eu estava morando em outro estado. Eu nasci e cresci em Guarulhos e morei a Uhum. minha vida toda aqui. Só que, enfim, por uma proposta que o meu ex-marido recebeu, nós fomos para o Paraná.
E quando eu descobri o diagnóstico, eu vim no mesmo dia aqui para Guarulhos, né? Não Uhum. tive nem, não foi nem no dia seguinte. Ele me colocou no carro, nós chegamos aqui, ele me deixou na casa dos meus pais e a gente começou a descobrir o que que vinha pela frente, qual o monstro que a gente ia enfrentar, né? Uhum. Porque o subtipo do câncer tem vários tipos. E aí eu descobri que eu tive um câncer de mama agressivo e que eu tinha que correr, né, para lutar, para Pela sua viver. vida. É, e aí, quando ele viu aquela situação, ele é médico também, né? No caso, o meu ex-marido, ele me deixou na casa dos meus pais, foi embora Meu e Deus. pediu o divórcio. E Nossa. falou: não sei lidar com isso. E acho até que você não vai sobreviver. Nossa. Então foi muito doloroso para mim. Eu passei por uma violência de abandono, de violência psicológica, violência patrimonial, porque eu nunca mais voltei para minha casa. Naquele dia que eu saí, eu não voltei nem para buscar as minhas coisas. Nossa. Então eu passei por muita coisa que sempre me encorajou para eu seguir em frente. Uhum. Porque o Lucas, o meu filho, estava com 4 anos de idade quando eu descobri. E eu só conseguia pensar nele, em sobreviver para poder cuidar do meu filho. Meu Deus. Caramba. E você falou que você tem dois filhos, né? E quando você passa por um tratamento tão agressivo, igual você passou, o corpo da mulher acaba mudando um pouco, né? E também tem essa questão de que você pode até ficar fértil. Como que aconteceu isso? Tá, deixa eu te explicar. Logo que uma mulher jovem tem um diagnóstico de câncer, o médico já explica para ela que existe a possibilidade dela ficar infértil, Uhum. porque a quimioterapia pode fazer isso com o corpo da mulher. E logo que foi perguntado para mim, eu estava passando por um processo de divórcio, eu não tinha tempo para Uhum. fazer todo aquele protocolo de fertilização in vitro, congelamento, enfim, congelamento de óvulos. Eu não tive essa chance. E o médico disse para mim: Janaína, esse tratamento pode te deixar infértil. E como Deus, enfim, não faz nada por acaso, Sim. né? Eu passei pelo processo do tratamento e careca, sem cílios, sem sobrancelha, doente, eu comecei a namorar com um ex-namorado meu. Na época, a gente namorou por pouco tempo, eu tinha 18 anos. E quando ele se aproximou, eu falei: Olha, eu tô doente, é um processo que eu não sei nem como vai ser. E ele falou: Não, eu te esperei a vida toda e a gente vai ficar Nossa. junto. Então, eu, né, me aproximei, comecei a namorar durante o final ali da doença, passei pela mastectomia, retirei as 2 mamas. Uhum. É um processo muito doloroso para a mulher, e aí eu comecei a entender que 70% das mulheres são abandonadas pelos parceiros quando passam pelo diagnóstico de câncer de mama. Meu Deus. Então, é uma realidade que acontece para todas as mulheres, né, para muitas mulheres, e que foi isso que me conectou com a rede social, com muitas pessoas que também passaram por isso. Então, a gente abriu essa rede, começou a se conectar, conversar. E aí eu expliquei também tudo isso pro meu namorado na época. Eu falei: olha, é um processo que é muito difícil, Uhum. eu não vou conseguir te dar um filho, né? Ele não tinha filhos. E ele falou: não, eu tô com você, vai dar tudo certo, a gente tá junto. E levei ele nas consultas com o ginecologista, com o oncologista, fiz toda a equipe contar para ele que seria muito difícil Aham. que a gente passar por esse processo. E para Deus nada é impossível, Sim. né? Então eu estava dentro de uma máquina de ressonância, fazendo exames de controle, e aí o biomédico falou para mim: olha, você está grávida, você precisa sair Meu da Deus. sala. E aí veio, né, o Benício, que está com 2 anos e 5 meses. O Benício é o nosso milagre. Uhum. Eu me casei, né? Hoje eu, o Benício, o Lucas e o Eduardo, nossa família. Que legal. E eu falo que existe muita vida pós-câncer. Somos a maior geração de sobreviventes do câncer. Cara, história de filme, assim, Dá um negócio filme, louco, é. né? Você falou sobre epidemia do câncer. Conta mais um pouquinho sobre isso. Como assim, uma epidemia mesmo, igual a gente já. Olha, é muito assustador, né? Sim, muito. Eu como paciente oncológica, eu busco muita informação. Então, eu faço parte hoje como causadora, embaixadora de algumas ONGs, do Oncoguia, do FEMAMA, do Vencer o Câncer, do Uhum. Mário Anjo Rosa, das redes sociais, onde a gente discute muito
melhorias, tratamentos, políticas públicas, o que a gente consegue melhorar e avançar em relação ao câncer. Certo. Quando você tem um olhar de que passou por isso, você fala, peraí, né? A gente precisa fazer alguma coisa, não dá mais para esperar. Uhum. E então essa é uma pauta que a gente sempre discute muito e eu ouço muito falar de epidemia do câncer, porque todo mundo hoje conhece alguém muito próximo com diagnóstico. Sim. Infelizmente é uma doença que a gente precisa ter mais atenção, precisa ter políticas públicas para isso, precisa ter diagnóstico precoce, né? A prevenção é super importante. Sim. Eu falo muito de prevenção e de educação dessa parte do câncer, porque hoje a gente já tem vacina para 5 tipos de câncer. E essa vacina precisa acontecer na infância e adolescência, né? Dos 9 aos 19 anos, que é a vacina do HPV. Sim. Então, é muito importante a gente combater fake news, se empoderar da causa do câncer para poder falar tudo isso com propriedade. E eu saio agora como pré-candidata a vereadora aqui em Guarulhos justamente para poder discutir isso. Porque eu passei por isso, vi o quanto isso é exaustivo, passar por um tratamento desse. Então, a causa do câncer precisa acontecer agora. O tratamento do câncer não vai esperar. Então, você falou pré-candidata, foi a virada de chave para você entrar no meio político, foi justamente o câncer que você teve? Sim, eu nasci dentro da política, né? Sim. Desde pequena eu sempre fui inserida em todos os movimentos sociais, sindicalistas. Então eu sempre passei por esse processo ali de pertinho, mas nunca fui tocada para isso. Eu tive muitas oportunidades, né? Agora eu vou fazer 36 anos, eu tive muitas oportunidades de sair candidata, de, enfim, ter um cargo público, mas eu nunca tive um cargo público, eu nunca atuei como candidata, né? Como política, e foi um despertar mesmo, foi uma missão para mim. Porque passar por isso, entender a realidade, eu falei, não dá mais. Uma coisa tem E que aí, mudar. alguma coisa precisa mudar, não dá para a gente aceitar isso. E eu acho que a cidade nem espera uma construção de um hospital. A cidade precisa ter um tratamento do câncer agora. A gente tem aí 2 andares do Hospital dos Pimentas que está Fechado. vazio, que está sem funcionamento nenhum. Precisa ser uma ala para o tratamento de oncologia. Não só lá, tem outros lugares que a gente consegue fazer parcerias, que a gente consegue também brigar por recursos municipais, estaduais, federais, mas tem que ser agora, não dá tempo de construir. Então, isso é uma coisa que me move, eu ter passado por isso, ter lutado pela própria vida e saber que essa dificuldade é imensa, que é doloroso passar por isso, que é desgastante demais, que eu tinha que me deslocar daqui para São Paulo Sim. todos os dias e o câncer não vai esperar. Sim. Você tocou no assunto do Hospital Pimentas está fechado. Aqui em Guarulhos temos o Hospital da Mulher também, que inclusive é aqui próximo, no Parque Renato Maia. Ele também está fechado. Sim. O que você pensa sobre isso? Sobre ter um hospital fechado, porque o câncer, tanto de colo de útero quanto o câncer de mama, é um dos cânceres que mais, é uma das doenças que mais matam mulheres. Sim. Como que você vê esse hospital tá fechado? Ele está pronto, ele está feito. Só para você entender, eu recebi o convite para sair pré-candidata a vereadora pelo Eloy Petá. O Eloy Petá, né, muito próximo e amigo do meu pai, e eles estavam em uma conversa, eu cheguei no local, e aí eu falei, Eloy, você é o mais cotado para ganhar essa prefeitura e você precisa mudar essa realidade do câncer aqui na cidade agora. E aí eu comecei a falar de estatísticas, né? Enfim, são 700 mil novos casos por ano. Meu Não Deus. dá mais para a gente aceitar tudo isso. Muita gente com diagnóstico, Sim. muita gente já descobre muito agressivo, já com metástase, um tratamento que você precisa descobrir no início para ter chances de cura. E eu falei tudo isso para o Eloy. E ele falou para mim, Janaína, sai candidata a vereadora. Você precisa falar disso, precisa discutir essa pauta. Você passou por isso, você tem experiência, vivência. Então, eu me coloquei a essa disposição para um propósito, para uma missão, porque eu recebi o convite do Eloy. E uma das primeiras coisas que eu falei para ele é: você vai acabar o Hospital da Mulher aqui em Guarulhos? Porque isso, para mim, é uma questão de honra, né? Sim. O Hospital da Mulher foi construído na gestão do governo Almeida e precisava acabar. Só acabar.
E aí a gestão atual teve 8 anos para conseguir terminar o Hospital da Mulher, Recebendo emenda. recebendo emenda, e eles não conseguiram fazer absolutamente nada. Então, para mim, assim, é vergonhoso, sabe? Uhum. A gente ter um hospital aqui quase pronto, precisa acabar e terminar ele, colocar em funcionamento. A mulher precisa fazer tratamento aqui em Guarulhos, precisa ter prevenção também, fazer os exames. Você falou do colo de útero. Olha o quanto que a gente consegue avançar com tudo isso. A Sim. mulher também, enfim, já passei por muitas situações aqui. Eu mesmo passei por uma violência obstétrica. Então, a gente precisa ter realmente um olhar para a mulher, porque já é tudo muito difícil, né? A Uhum. mulher, enfim, eu sou mãe de 2 crianças. Sim. E em um dos partos eu sofri violência obstétrica. E eu ouço muito isso. Muita gente aqui da cidade que luta por essa causa, que fala sobre isso. A gente precisa de humanizar o hospital, precisa ter uma ala de parto humanizado. Tem que ter esse olhar para a mulher, tem que Sim. ter. E também outra questão, continuando no assunto mulher, aqui em Guarulhos também tem um problema quanto à delegacia, essas coisas, que as mulheres não têm um amparo quando sofre violência doméstica, quando sofre violência do marido ou algo do tipo. Você também vai bater nisso? Vai lutar por isso? Você sabe que eu conversei com uma pessoa há poucos dias que sofreu um abuso Uhum. psicológico e quase foi abusada sexualmente, né? E aí, quando ela foi, entendeu a situação, porque é difícil. Às vezes, quem sofre o abuso não sabe nem Não que está sabe. passando Sim. por. É real isso mesmo, né? Eu passei por abuso psicológico durante anos. E eu não sabia que eu estava sofrendo aquilo, que aquilo ali eu estava sendo abusada psicologicamente, com tudo que Uhum. eu ouvia. Então, infelizmente, muitas mulheres não têm voz para poder discutir isso, para poder ir atrás dos direitos delas. E elas fazem um rolê gigantesco para poder chegar né, enfim, para conseguir ter uma solução para isso. Isso Sim. é assustador, porque já é desgastante para a mulher ela sair da zona de conforto, fazer uma denúncia e ela ainda tem que passar por algumas humilhações de contextualizar tudo isso. Então, para mim, é uma coisa que a gente precisa também brigar o quanto antes. Precisa ter esse direito humanizado para as mulheres. Perfeito. Voltando um pouco para Guarulhos, como está a sua relação com a nossa cidade? Como que você vê o cenário de Guarulhos hoje em dia? Olha, eu nasci, cresci, moro em Guarulhos, eu amo essa cidade e eu tenho uma perspectiva muito grande com o Eloy Pietá, pré-candidato e, enfim, concorrendo agora essas Uhum. eleições, porque a gente consegue pensar num futuro melhor, consegue pensar em mudança. Qualquer pessoa que fizer uma análise e entender que o governo do Eloy e o governo do Almeida foram os governos que trabalharam, que mais fizeram para a cidade de Guarulhos. E se você analisar em 8 anos a gente não conseguiu ver uma construção de habitação, de moradia. Nós não temos, em 8 anos, é zero. Aí, Uhum. se você comparar, por exemplo, com a gestão do governo Almeida, só de habitação foram 23 mil moradias de apartamentos. Fora, enfim, né, tudo que era realizado ali de regularização, né, fundiária. Então, é assustador a gente pensar que em 8 anos Sim, a gente não teve gestão. perfeito. Voltando um pouco no assunto sobre saúde, a gente aqui no Jornal Cidade de Guarulhos recebemos muitas denúncias sobre saúde nas UPAs, principalmente nas UPAs paulistas, nas UPAs mais afastadas, como a região do Pimentas, Bom Sucesso. Você pensa em fazer um plano diferente para isso? Pensa em fiscalizar, tá atuando mais em cima também das UPAs? Com certeza. É, enfim, fora a UPA, eu tive numa UBS esses dias Uhum. e conversando ali com a enfermeira, ela disse para mim que ela compra material para poder utilizar dentro da UBS. Nossa. Compra do bolso dela para poder usar. Então, a gente precisa pensar nessa valorização do servidor público. Está Sim, todo mundo desmotivado, né, com essa gestão. Precisa valorizar o servidor público, isso é uma pauta para mim, e precisa ter fiscalização e melhoria e ampliação do sistema de saúde.
Porque está deficitário, né? Hoje, se a gente for ver notícias aí, 80% da população da cidade reclama de saúde. Sim. E sem saúde a gente faz o quê? Absolutamente nada. Eu já estive doente 1 ano dentro de um hospital e sem saúde a gente não consegue trabalhar, a gente não consegue cuidar dos filhos, não consegue produzir, Sim. a gente não tem vida. Então, essa é uma pauta que a gente precisa brigar em primeiro lugar. A saúde precisa melhorar dessa cidade. Perfeito. Indo agora pro finalzinho, vou fazer um ping-pongzinho. Fala uma palavra, você responde com uma palavra. Uau, Pode ser? tá, Vamos lá. Família. tudo. Política. Amo, tá no sangue. Saúde. Sem saúde a gente não faz nada. Saúde para mim é primordial. Comunicação. Nossa, gosto demais. E, para acabar, Guarulhos. Guarulhos é a cidade que eu amo, que me acolheu, que eu nasci, que faz total sentido para mim, né? Guarulhos é muito importante. Eu gosto demais dessa cidade. Eu tenho certeza que a gente tem uma perspectiva muito grande para 2025, né? De ver muita mudança, com gestão nova e avançar muito aqui dentro da cidade. Perfeito. Agora, para acabar, aquela câmera ali é toda sua. Quiser mandar um recado para quem está assistindo a gente, falar um Legal. pouco. Bom, gente, obrigada, tá? Obrigada por acompanhar aqui essa conversa rápida aqui que a gente teve. Obrigada pelo convite de Imagina, vocês. muito Fiquei obrigado a muito você. feliz. A gente precisa falar muito de política, de histórias aqui. Você conta tantas histórias aqui de superação. E eu agradeço por essa oportunidade, pelo convite. Obrigadão, Obrigada. Janaína. Obrigado, gente. Fiquem ligados aí no Cidade Cast, que logo, logo tem muita coisa chegando, hein? Obrigado. Obrigada.